Qual golpe que você já caiu? Eu e meu colega de quarto da faculdade caímos naquele golpe de revistas, onde as pessoas vão de porta em porta, dizendo que estão vendendo assinaturas de revistas para ajudar a arrecadar dinheiro para crianças desabrigadas com AIDS ou alguma outra doença. Eles apelam para sua simpatia e fazem você escrever um cheque para eles. No final você não recebe revista e nem ajuda nenhuma criança. Anos depois descobrimos que isso era uma técnica comum de golpe. Quando eu tinha 11 anos, me inscrevi num site que supostamente ajudava a descobrir mais sobre sua herança. Li todos os termos e condições, sim, li tudo, e não havia indicação de que custaria algo. Uma semana depois recebi um e-mail dizendo que eu tinha que pagar $60 até 21 de maio daquele ano. Como eu tinha apenas 11 anos, fiquei apavorado e decidi não contar aos meus pais. Até fiz uma pesquisa sobre como eu, uma criança, poderia conseguir o dinheiro para pagar essa dívida. Eu estava tão assustado que escrevi "Tudo vai acabar em 21 de maio" na minha mesa na escola, o que levou uma professora a me chamar de lado perguntando se eu queria me deletar. Expliquei a situação para ela, ela me disse para falar com meus pais e tudo acabou bem. Não pagamos um centavo, meu pai mandou um e-mail sobre a empresa querer se aproveitar de uma criança, e a coisa foi resolvida. Eu acho fascinante que quando a gente é criança, qualquer bobagem parece ser o fim do mundo. Um anúncio no Instagram ofereceu uma mochila gratuita, e tudo o que você tinha que pagar era o frete. O frete era muito caro, mas ainda assim mais baixo do que eu achava que a mochila valia. Ela nunca chegou. Enquanto estava no ensino médio, estava caminhando por um parque, e uma mulher estava vindo na minha direção. Assim que passamos um pelo outro, ela disse, "Você deixou cair algo." Virei e ela estava segurando um colar de ouro, eu disse a ela que não era meu, e ela disse que não era dela, mas concordou que ambos o encontramos, e que eu poderia dar a ela $50 para ficar com ele. Pensei comigo mesmo que valia muito mais, então dei a ela os $50, apenas para chegar em casa e ser repreendido pelo meu pai por cair em golpes assim. Acontece que é um golpe bem conhecido, e paguei $50 por um colar de metal barato. Um homem de uma empresa de gás disse que estavam instalando novos medidores de eletricidade e gás em todos os apartamentos do meu bloco. Quando abri a porta ele entrou direto, mas mostrou sua identificação, então parecia legítimo. Meu banho tinha sido interrompido, então eu estava de mau humor e muito ansioso para me livrar do cara. Ele disse que só precisava ligar para a empresa para obter a confirmação de que tinha visitado, pois era novo no trabalho. Acontece que eu confirmando isso no telefone era uma assinatura de voz me vinculando a um novo contrato de 2 anos com esse fornecedor, que depois queria aumentar o preço do meu gás e eletricidade em 100%. Depois que ele saiu, fiquei desconfiado e pesquisei a empresa, e depois liguei para o serviço de aconselhamento ao cidadão para obter ajuda. Descobri que eles visavam meu lugar porque procuravam onde os estudantes moravam, pois eram mais vulneráveis. Uma garota me pediu para jogar algo fora para ela. Levantei para jogar fora e ela pegou meu assento. Resposta a este comentário. Eu faço algo semelhante com minha namorada o tempo todo. Sempre que tenho uma lata vazia ou um embrulho, finjo que preciso fazer algo que requer ambas as mãos, como fechar o zíper do meu casaco ou colocar algo na minha carteira, e peço a ela, "Você pode segurar isso por um momento?" Nas primeiras vezes, ela perguntava quando eu precisava de volta após 15 minutos. Agora ela percebe o que aconteceu assim que pega o que eu dou a ela, e joga na minha cabeça. Quando eu tinha 14 anos, queria obter certificação de primeiros socorros para poder colocar nos meus panfletos de babá. Encontrei um site que me cobrou $20 por uma tal de certificação online. Fiz isso e coloquei nos meus panfletos, apenas para perceber depois que fui enganado e que não era possível obter certificação online. Fico feliz que nenhuma criança nunca precisou de primeiros socorros, porque eu não sabia como fazer isso, até eu conseguir uma certificação de verdade. Eu estava num site tentando renovar o registro do meu carro, e estava com pressa, cliquei em tudo muito rápido, e como meus dados estavam salvos no meu navegador, preencheram automaticamente a maioria dos itens e eu não precisei ler nada. Depois de pagar, recebi um e-mail de confirmação estranho, dizendo que eu poderia baixar o guia em PDF sobre registro de carro que comprei. Revisitei meus passos e descobri que cliquei em um anúncio na página de registro de carros, que me redirecionou para um site que parecia exatamente com o site em que eu estava, mas era na verdade uma página para comprar esse guia em PDF. Tecnicamente não é um golpe, porque nas letras miúdas eles diziam o que você estava comprando, mas obviamente estavam se aproveitando de idiotas como eu, que não leem cuidadosamente a página inteira, e que clicam cegamente no ícone de renovar agora. Não caí completamente, mas fiquei preocupado com uma suposta conta
Cenário: estava voltando para casa de uma viagem interregional, e furei um pneu em um trecho de estrada que até o diabo se recusa a ir. Encostei no acostamento, entrei em pânico um pouco. Eu tinha 19 anos e era minha primeira viagem longa solo, mas consegui me acalmar e chamei o suporte rodoviário, liguei os pisca-alertas e me preparei para esperar 2 horas por um guincho. O caminhão chegou e começou a carregar meu carro. Enquanto finalizamos as correias, um veículo semelhante a uma ambulância apareceu sem luzes ligadas. Havia apenas um cara nele, veio verificar se estava bem, se precisava de ajuda, e simplesmente ignorou o motorista do guincho. Achei aquilo tudo muito estranho. Tinha 19 anos e sou ingênuo, mas não era burro. Finalmente conseguimos que ele se afastasse quando ele me entregou uma conta de serviços de emergência não prestados, e explica que como ele teve que responder a um chamado de emergência, que eu não fiz, eu agora era responsável pelos custos operacionais dele ter vindo. Ele se afastou, o motorista e eu entramos no caminhão. O motorista começou a falar sobre como eu tive sorte de ele ter chegado antes do cara da ambulância, porque quem sabe o que poderia ter acontecido, e também disse que nunca tinha visto aquilo. Fui deixado em uma loja, ele me disse que a conta provavelmente era falsa, e se não fosse ele mesmo pagaria por estar errado. Enquanto estava esperando na loja, recebo uma ligação do xerife local, achei que estava ferrado. Em vez disso, o xerife diz que é amigo do motorista do guincho, e queria ligar para obter o máximo de detalhes possível, porque nenhum chamado de emergência foi registrado que correspondesse ao que aconteceu comigo. Ele me disse que não há necessidade de pagar a conta, ele iria resolver tudo para mim, e pediu o máximo de detalhes que eu lembrasse. Nunca verifiquei algo aconteceu depois que cheguei em casa no dia seguinte. Fiquei preocupado com meus pais ou eu receber uma ligação de cobrança sobre aquela conta de $600 por mês, mas nada disso aconteceu. Ainda me pergunto se aquele cara da ambulância estava apenas tentando enganar um adolescente, ou tinha algo mais nefasto em mente. De qualquer forma, muito grato por não ter que lidar com ele sozinho. Lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, havia um site onde você podia postar sua poesia. Eu era uma daquelas pessoas que pensavam que minha péssima poesia era boa. Recebi um e-mail deles dizendo que meu poema foi escolhido para ser incluído na edição anual publicada. Tudo o que eu precisava fazer era transferir $50, e eu receberia uma edição encadernada em capa dura. Achei que essa era a minha grande chance como escritor. Empolgado, contei aos meus pais, e eles me explicaram de forma muito delicada, que o site provavelmente enviava o mesmo e-mail para todo mundo. Tive a sorte de ter alguma intervenção, então fui salvo do constrangimento de realmente pagar os $50, por um livro de poesia bosta com meu poema mais bosta ainda. Quando eu era jovem, ajudava no local de trabalho do meu pai. Um dos caras me pediu para pegar um carrinho de mão e buscar um carregamento de tijolos de uma pilha na estrada. Acontece que os tijolos não eram dele, e eu acabei sendo perseguido por alguns pedreiros muito putos. Um dia meu irmão veio empolgado correndo pela casa, gritando que precisava de informações da conta bancária da minha mãe, porque uma tia rica na África tinha morrido e deixado toda a sua fortuna para ele. Ele e a minha mãe tiveram uma longa conversa sobre pessoas que mentem para pegar seu dinheiro. Fui a uma loja de eletrônicos para comprar alguns alto-falantes. Tinha uns caras suspeitos no estacionamento que estavam vendendo alto-falantes. Meu amigo sussurrou para mim que aqueles equipamentos com certeza eram roubados. Na minha imoralidade, pensei, bem, eles não vão ficar mais roubados do que já estão. Vamos ver o que eles têm. Eles tinham uma página de catálogo esfarrapada que mostrava aqueles alto-falantes custando milhares de dólares, mas os caras suspeitos estavam cobrando apenas centenas. Comprei na hora. Levei os alto-falantes para casa e eles não soavam tão bem, fui pesquisar a marca dos alto-falantes. Acontece que aqueles eram os piores alto-falantes que existiam. Acontece que fingir que aqueles alto-falantes eram roubados era todo o modelo de negócios daquela marca. Aquela empresa contratava caras de aparência suspeita com páginas de catálogo falsas, e enganava idiotas em estacionamentos como seu modus operandi. Eu nem sequer fiquei puto. Eles me pegaram, e eu merecia ser pego. Isso deve ser o mesmo que comprar um PlayStation, achando que está comprando um PlayStation. E com essa história do malandro se dando mal, eu termino esse vídeo. E você, já caiu em algum golpe? A maioria dos golpes em que caí estão relacionados a um jogo de RPG online chamado Tibia, que existe até hoje. Se você riu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir ou compartilhar esse vídeo, com aquele seu amigo dizendo que se ele não assistir, vai cair em um golpe nos próximos 7 dias.